Obrigado, antes de mais nada, agradecer o convite por estar participando desse evento. O que eu costumo falar quando eu trato dessa questão integrativa, e entre elas também incluindo a ozonoterapia, é que o profissional de saúde ele precisa ter alguns cuidados para poder desenvolver as atividades sem correr risco de ser, muitas vezes, processado, ter seu estabelecimento fechado, porque como a Gaia mesmo falou, muitos profissionais, por não saber do que se trata essas práticas integrativas, isso é charlatão. Quem faz isso é charlatão, quem faz isso é enganador, quem só faz isso só quer ganhar dinheiro. E muitas vezes as pessoas acabam sofrendo por isso. Eu fui diretor da Vigilância do Estado de São Paulo durante 8 anos e depois mais 2 anos como diretor da Vigilância Sanitária da capital de São Paulo. Tá? E eu sei bem o que eu estou falando, eu sei bem o que a gente ouve e conheço muita gente realmente que só está fazendo isso para ganhar dinheiro, mas como tem muita gente, graças a Deus, a imensa maioria, que se preocupa realmente em oferecer algo de diferente e mais complexo ao seu paciente. Tá? Então é por isso que essa apresentação é basicamente isso, porque muitas vezes eu já ouvi de gente assim, jamais eu vou conseguir regularizar meu estabelecimento. E vai conseguir regularizar sim, é possível, é plenamente viável. Tá? Aqui foi a minha vida aqui, o IANSP lá que eu trabalhei, é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. Tá? É uma instituição, São Paulo tem 645 municípios e a gente faz o credenciamento, uma pessoa, por exemplo, que tá em Araçatuba, um funcionário público de Araçatuba, ele não tem que se deslocar até a capital de São Paulo, que são 600 quilômetros, para fazer um ultrassom. É credenciado uma clínica que faça ultrassom para ele ter um pouco mais de comodidade, tá? Então é isso. Aqui estão meus contatos, desde do Facebook, e-mail, Instagram, WhatsApp, não é difícil de me achar, tá? O Embravisa, que é o instituto que eu criei logo quando eu saí da vigilância sanitária e fui para o IANSP, eu não tinha mais impedimento legal, porque imagina que coisa, você ser diretor da vigilância sanitária tem um instituto de auditoria, isso daí eu ia aparecer no Jornal Nacional, eu ia preso, né? Não podia. A partir do momento que eu saí da vigilância, eu não tinha mais impedimento legal e eu abri. Por quê? Porque eu sempre identifiquei uma lacuna absurda entre o que está escrito, o que é a lei e o que a gente aprende na faculdade. A maioria dos profissionais da área da saúde fazem não conformidades. Não conformidade é a forma mais bonitinha de falar que faz errado, tá? Então, faz não conformidade não porque quer fazer não conformidade, porque não sabe que é o certo. E ninguém explica o que precisa ser feito. Então, aí a coisa fica complicada. O meu papel justamente é isso, e certificar estabelecimentos, isso a gente atua, tem uma atuação bastante diversificada em vários tipos de serviços, né? Atendemos pelo Embravisa no Brasil inteiro, tá? Seja médico, seja enfermeiro, seja dentista, biomédico, enfim, farmacêutico, todas as áreas da saúde e que serviços relacionados a isso são regulados pela vigilância sanitária, a gente atua nesse meio. Nós temos o Instagram, né, que é o @Embravisa. O nosso Embravisa, que não é erro de português, né, o INBR, porque é abreviação de instituto, tá? Por isso que ficou assim. Então, o nosso objetivo é aprofundar conhecimentos que eu tenho certeza, ou quase certeza, que a maioria das coisas que eu vou falar vocês não sabem, tá? Não porque vocês não queiram saber, porque nunca ninguém se dispôs a falar, tá? Iniciando rapidamente, a lei maior do Brasil é a Constituição. Né? É a nossa lei maior. E na Constituição brasileira, do artigo 196 ao artigo 200, existe esses capítulos dedicados exclusivamente à saúde. Tá? Então, só para resumir, para não ficar falando de artigo que é chato, né? Mas assim, saúde é um direito do cidadão, é um bem maior da pessoa, tá? E é dever do Estado prover as condições para que as pessoas tenham saúde. Diante desta, vamos dizer, imposição constitucional, foi criada o quê? A Lei 8080, também chamada Lei Orgânica da Saúde, de 1990, aonde se criou efetivamente o SUS.
todas as questões da saúde, seja a saúde pública, seja a saúde privada, a saúde chamada complementar, elas estão descritas na Lei 8080, e que eu sempre brinco, eu já falei no outro evento que a gente teve a oportunidade de fazer, se alguém quiser prestar concurso um dia na vida, por favor, estudem essa lei bastante, porque essa lei cai muito em qualquer concurso público no Brasil. E aí, uma questão que começa a ser fundamental. As exigências sanitárias, incluindo direitos e restrições, devem estar claramente descritas em normas técnicas ou leis, em atenção ao princípio constitucional da tipificação. O que diz o princípio da tipificação? Quando você vai fazer alguma coisa, um agente público vai fazer uma punição, vai fazer qualquer coisa, tem que estar escrito em lei. Qual a lei que você está transgredindo para poder ser penalizado? Se não tiver isso, não adianta. Eu não posso achar, Rui, eu vou falar assim, olha, eu acho que uma pessoa de origem asiática não seria um bom dentista. Eu não posso falar isso. Eu não posso penalizar, porque é contra a lei, é criminoso, entendeu? Então, eu tenho que ter um instrumento que fala, não pode fazer se você for asiático. Um exemplo bem grosseiro, tá? Então, o fiscal não tem vontade própria. O fiscal tem que fazer cumprir o que está na lei, ponto. Passou disso, ele está cometendo um crime, não a pessoa que ele está autuando. Deu para entender? É claro que às vezes é tão claro que as pessoas falam, será que é assim mesmo? Mas é. Aí, entrando na parte assim das PICs. As PICs foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde por intermédio da PNPIC, Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar, tá? A partir de maio de 2006. Quer dizer, a gente já está há bastante tempo. Esta incorporação por base do Ministério da Saúde do Brasil veio por conta da Organização Mundial de Saúde, que criou a Política Internacional das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Então, nós não estamos falando de uma coisinha pequena, não, nós estamos falando de uma coisa mundial e que o Brasil, em 2006, incorporou para isso. Por isso é que se tem toda essa questão de você ter a oferta de práticas integrativas na própria rede pública de saúde do SUS. É claro que começou com poucas atividades e depois foram sendo incorporadas novas práticas que fazem parte da política das PICs. Tá? Entre elas, a gente pegou, em março de 2018, a ozonioterapia, ela começou oficialmente a fazer parte das práticas integrativas. Então, quem fala que não sabe, que não quer, que é charlatão, tem que ler um pouquinho da legislação. Tá? Só isso. Só isso. Esses dados aqui, depois eu passo todos para vocês. Se alguém vier questionar, vocês mostrem isso. Tá? Aqui, logo que saiu, veja, é que está meio pequeno aqui, mas foi no dia 13 de março de 2018. Foi uma semana depois do Ministério incorporar as PICs no SUS. O Conselho Federal de Medicina falou que isso era um absurdo, jogar dinheiro fora numa coisa que não tinha comprovação científica. Estudo duplo cego, você randomizado, aquela coisa que é criada para impedir que outros players entrem no jogo. Porque você não vai gastar 5 milhões de dólares para vender um produto que custa, sei lá, R$1.000. Tá? Então uma desculpa muito grande que foi desnudada e começou a ser desnudada quando a gente teve a pandemia da Covid, tá certo? Eu não sei se vocês se lembram disso, mas teve alguns casos que um prefeito de uma cidade lá de Santa Catarina falou de fazer ozônio retal para combater, ele quase foi preso. Porque você é charlatão, porque você é louco, depois começa a ver que não é bem assim. Só que aí fica a manchete para acusar e 2 linhas de rodapé para absolver, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então só para vocês terem ideia que existe já essa posição. A ozonoterapia, por sinal, foi aprovada
pela Presidência da República, após passar pelo Congresso Nacional, ou seja, é uma lei, né? A Lei 14.648, de agosto de 2023, aonde institucionaliza e autoriza o uso das ozonioterapias no Brasil para profissionais de saúde, com inscrição ativa no seu conselho regional, tá certo? E com aparelho que seja registrado junto à Anvisa. Né? O meu instituto, eu digo meu, não é só meu, mas é o meu instituto, o Embravisa, foi o responsável por registrar praticamente 80% dos equipamentos registrados no Brasil de ozônio. Fomos nós que registramos. Tá? E às vezes o pessoal reclamava, como que só ficou, a Anvisa só aprovou para estética e para odonto. Por incrível que pareça, eu falo isso sendo dentista, tá? Não é falar mal de casa, da própria casa, mas o nosso conselho nunca foi uma coisa muito ágil, muito eficiente. Dessa vez foi, a gente pedia para qual uso? É para periodontia, para cirurgia, é para isso, é para aquilo. Falei, Deus, o que está acontecendo? Mandei isso para a Anvisa, a Anvisa aprovou. Os outros não mandavam. Você perguntava para o Conselho Federal de Enfermagem, o que o enfermeiro pode fazer na ozônio? Ele pode realizar protocolos internacionais. Qual, cara pálida? Qual? Nós temos 500 mil procedimentos. Qual que ele pode fazer? Ele pode fazer o auricular, ele pode fazer o retal, ele pode fazer... Qual ele pode fazer? Não falam. Fica em cima do muro. Aí é claro que não deu para fazer. Porque a responsabilidade é do fabricante. Mas tem que ter o respaldo do conselho. Para aí a Anvisa tomar a decisão ou não. Não sei se vocês entenderam. Fala. Agora eles mudaram, graças a Deus. Eu tenho o parecer do COFEM, que ele fala da ozonioterapia para tratamento de feridas, que aí sim esse aprovado. Só que a gente precisa, aí que eu falo do conhecimento regulatório. Quando eu vou fazer uma lei ou uma norma da Anvisa, eu preciso ter a maior quantidade possível de informações para que você faça. Então, o conselho tem que falar. Mas agora, de acordo, isso daí foi... Quando que foi que nós registramos o último da Ozone Life, Vitor? Faz? Não, da Ozone Life faz mais tempo. Uns 5 anos. Há uns 5 anos que a gente registrou não o último, e aí naquela época a gente tinha esse tipo de resposta. Aí depois os próprios conselhos, por pressão dos próprios membros dos conselhos, começaram a melhorar a resposta. Mas enfim, a ozonioterapia é regulamentada no Brasil. O que é fundamental para evitar processo, e agora eu saí um pouquinho, fui lá fora tomar uma fresca, estava vendo assim, número de processos no Brasil aumentou 10 milhões de processos nos últimos 5 anos. 10 milhões. Sabe o que é isso? É uma grandeza. Por quê? Porque as pessoas estão sabendo mais dos seus direitos e estão judicializando tudo. Então, sempre tem que explicar que se trata de uma prática integrativa. A própria doutora Ariana, que uma das responsáveis pela declaração de Magri, fala: o ozônio é uma prática complementar. Ela não é substitutiva. Você pode usar uma outra prática e também a questão do ozônio, sem problema nenhum, tá? Mas o paciente tem que ser informado por escrito e assinar, que é o que vale, tá, gente? Eu sei que é meio antipático, mas é isso sim que vale. Na hora do vamos ver, se não tiver o chamegão do paciente lá falando que ele recebeu informação, esquece, vocês vão estar em maus lençóis, tá? Então ele tem que ser esclarecido sobre o tratamento, tem que aceitar o tratamento, tá? Para que vocês não venham a ter problema. E aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente, para não tomar muito tempo, porque eu sei que o nosso tempo sempre é exprimido, não sem problema, um case de sucesso. Nós fomos procurados há um tempo atrás por um profissional, era um terapeuta, tá? Que estava na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele teve a clínica dele invadida pelo Conselho de Medicina do Mato Grosso, Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Ministério Público,
alegando que ele era um charlatão, porque ele prometia milagres com um tal de gás chamado ozônio, entendeu? E tinha sido detido, ele foi detido e só respondeu o processo em liberdade por conta do quê? Por conta de ele ter pago uma fiança, tá? 5, 6 mil reais mais ou menos. Conclusão, ele nos procurou por intermédio de um conhecido em comum. Eu estou desesperado, não sei o que. Eu falei, não, você não está desesperado, você tá certinho. Nós vamos resolver esse problema para você. E aí a gente começou a fazer as ações para regularizar o serviço dele. Lógico que todo mundo, mesmo na vigilância, me chamava de louco. Você é doido, você não vai conseguir fazer isso. Eu falei, lógico que eu vou, eu conheço lei. Conclusão, lá no Embravisa, a gente desenvolveu um negócio que a gente brinca, o apelido disso daqui é a mandala regulatória. Geralmente as pessoas nos procuram e falam assim, eu preciso da licença do meu estabelecimento. Você tira para mim? Eu falo, tiro, só que a licença é a cereja do bolo. Tá? Eu preciso ter a adequação documental da empresa correta, um contrato social com objeto social correto, enquadramento frente à CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, correta, para aí você ter a planta das áreas físicas aprovadas pela Vigilância Sanitária dentro dos requisitos legais, implantar o sistema de qualidade, que é o Manual de Boas Práticas de Funcionamento e Procedimento Operacional padronizado, documento complementar que todo serviço tem que ter, tipo licença do Corpo de Bombeiro, limpeza de caixa d'água, detetização, que é uma coisa que qualquer, você pode ter uma loja de sapato, você vai ter que ter isso, tá? Para aí sim você ter documentação e ter respaldo para pedir licença. Caso contrário, não vai sair. Não vai sair mesmo, você vai perder tempo e dinheiro porque não vai conseguir. Então, é necessário aplicar isso. Quando você aplica isso, e isso daqui é uma coisa que a gente foi desenvolvendo lá no Embravisa, a partir do momento que meu filho, o Vitor, que está lá atrás, ele tinha sempre aquela coisa de, não, mas tem que ter um sistema de qualidade. Eu falei, não, tem lei, não sei o quê, eu mesmo teimoso. Aí você vai cedendo, né? Você vai vendo, você fala assim, tem que ter realmente essa organização. Essa mandala organiza o serviço. Porque realmente, se você vai muitas vezes procurar, e já aconteceu muitas vezes, às vezes a pessoa vem me procurar e fala, eu falei com o meu contador para regularizar meu estabelecimento, ele falou que eu não posso, porque eu não sou profissional de saúde, e não dá para fazer, ele desconhece qual o código que tem que usar. Eu falo, deixa eu falar com o seu contador, vamos fazer um Google Meet nós três? Vamos. Aí ele começa a ver que pode fazer, tá? Então, estratégia. Primeira coisa, adequação documental, pessoa jurídica. Não recomendo que ninguém atue nessa área de prática integrativa e comunidade de saúde com pessoa física. Se você for processado, o juiz pode bloquear os seus bens para você eventualmente pagar uma futura indenização, você não vai ter dinheiro para comprar um litro de leite. Se você tiver CNPJ, antes do seu CPF pessoa física, vai ser bloqueado o CNPJ da empresa. É um tempo que você tem para poder se defender, além do fato de que você paga menos imposto. Tá? Então, é um negócio que é para se pensar em fazer isso. Do contrato social, que é para que a empresa serve, vai vir a classificação CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Oi? O MEI. MEI, quem tem profissão regulamentada, as profissões que podem ser MEI são definidas pelo governo, pelo Ministério do Trabalho. Tá? Por exemplo, você, odonto, você não pode ser MEI. MEI é microempresário individual. Tá? Você não pode... A nossa profissão, né, somos colegas de profissão, é regulamentada, então acabou. Mas você pode abrir uma ME. ME é microempresa. Tá? O limite é maior, porque o que acontece é o seguinte, lógico que tudo é feito nesse país, infelizmente, tudo é feito cheio de pegadinha. Então, o MEI pode ganhar no máximo 6 mil reais, tá? Por mês. Se ganhar mais que isso, ele é desenquadrado da condição de MEI, mas o governo não te avisa.
Aí eles chegam para você e falam assim: ah, sabe, doutora, a senhora está como MEI, mas assim, a senhora já foi desenquadrada já faz um ano. Agora a senhora tem 72 mil reais para pagar em 48 horas, senão a gente vai bloquear os seus bens. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Então, gente, a gente não pode bobear com esse tipo de coisa. Faz. Oi? Microempresa você pode abrir, não tem problema nenhum. E o valor é bem mais alto. Desde 2006, vejam bem, eu não sei se vocês tinham essa informação. Desde 2006, existe um CNAE específico para quem tem um estabelecimento que realiza as PICs. 8690-901. Isso, ó, é o Ministério da Fazenda que reconhece isso. Porque as coisas são casadas, as coisas não acontecem esporadicamente. A partir do momento que o Ministério da Saúde regulamentou a PIX, o da Fazenda já colocou isso já para ficar em ordem. Tá? E aí a gente tem, no caso, aquele nosso cliente de Mato Grosso, que estava com problema de ser preso, porque era charlatão, que era enganador, que não sei o quê, saiu, ele arrumou o CNPJ dele, veja aqui o Código de Prática Integrativa e Complementar em Saúde Humana, tá? A falta de legislações específicas para quem faz a PIX não isenta o estabelecimento de seguir outras normas que têm a ver, como, por exemplo, gerenciamento de resíduo, legalidade dos produtos e equipamentos utilizados, o controle ambiental. Entende esse controle ambiental? É detetização e limpeza da caixa d'água. Tá? Treinamentos para a equipe, procedimentos de limpeza e outros mais. Quer dizer, você tem que seguir isso e você segue isso a partir do momento no serviço de qualidade. Ah, mas o Rui, você está falando isso. Tá bom, eu não sou profissional de saúde com inscrição no meu conselho. Como é que eu faço? Você pode fazer aquilo que não é exigido. E quando tiver alguma coisa que é exigido, você faz uma parceria com um profissional que esteja habilitado para fazer. Certo? Ela, por exemplo, você quer fazer, você faz odonto. Existe um código que não é para odonto. 8630-504, né, Vitor? Né, Vitor? 8650-3004, que é odonto. É. Aí ela vai fazer, colocar o código, esse é o principal dela. O primeiro secundário vai ser de prática integrativa, e se você fizer infusão também, você vai fazer infusão, seja ela endovenosa ou intramuscular, você vai usar qual que é o código? 007, lembre-se, 007, é o da infusão. Pronto, você está garantida. Você pode ter o CNAE principal e tantos quantos secundários para cobrir tudo que você faz lá dentro. Entendeu? Então não tem problema nenhum você ter, por exemplo, e já acontece muito lá em São Paulo, tem alguns salões de beleza que fazem ozônio, que fazem essa parte de infusão. Ah, mas no salão de beleza? É, mas ela contrata uma pessoa responsável pela aquela atividade. Dá tranquilo para fazer. Certo? Aqui, uma cópia do Manual de Boas Práticas, que é um documento técnico de referência de como deve funcionar o estabelecimento dentro das regras sanitárias. Aqui, um procedimento operacional padronizado chamado POP, né? Aonde você vai descrever as atividades com bastante riqueza de detalhes. Por exemplo, no Manual de Boas Práticas está escrito assim: antes de iniciar o tratamento, a equipe deve lavar as mãos. Ok? Aí, vírgula, conforme descrito no POP 01, lavagem das mãos. Aí, no POP vai estar escrito, ao iniciar a lavagem das mãos, retire anel, pulseira, todos os adornos possíveis, que podem ser retenção de sujidade, molhe a mão no dorso, esfregue assim, esfrega lá. Então, ele é detalhadinho, tá? E o resultado final desse case que eu mostrei para vocês verem que eu não estou sendo charlatão. O que é? A licença sanitária publicada e o CNES. CNES, para quem não sabe, é o nome que é dado para o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Todo o estabelecimento de saúde tem que estar inscrito no CNES. Ah, mas você não vai conseguir pegar um estabelecimento de PIX para pôr no CNES. Aqui, ó. O nome do estabelecimento, espaço,
ECHAD, Espaço de Vida e Saúde, EIRELI, o CNPJ deles e aqui a coisa. Dá para fazer? Dá. Ah, mas é que você conhece o pessoal lá de dentro que você já foi diretor há muito tempo. Não, eu conheço lei. Lei eu conheço, realmente eu conheço bastante. Então, aí, para mim rolar com isso é difícil. Então, a gente consegue muitas vezes fazer. Agora, tem técnicos no Brasil inteiro, como a gente atende no Brasil inteiro, que não sabe nem o que é Pix. Muito menos o número da portaria que criou a Pix. É mais fácil falar, não, não pode, porque eu não quero, do que qualquer outra coisa. O pessoal fica com medo, acaba muitas vezes desistindo. Essa que é a grande verdade. Então, para encerrar a nossa conversa aqui, que isso poderia ficar uma semana falando para vocês que tem detalhe, mas enfim. Desde que o estabelecimento de PIX atenda os requisitos gerais de demais estabelecimentos de saúde, é plenamente possível obter documentação regulatória. É plenamente. Eu tenho, por conta desses meus vários e vários anos atuando nessa área e atuando com todas as áreas de saúde, eu sou às vezes uma loucura com os negócios. Por exemplo, você pega meu Instagram, tem 521 mil seguidores. Aí às vezes a pessoa fala, nossa senhora, se você puder ganhar dinheiro com isso. Eu falo, é verdade, que eu vou rasgar meus diplomas e começar a fazer. O próprio do Embravisa, o próprio Instagram do Embravisa tem mais de 100 mil pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm dúvida, usam, faz. A gente faz live. Geralmente, eu não faço live muito aberta. Não é porque você não querer esconder o leite, não. É que, infelizmente, existem profissionais que literalmente copiam, né, pirateiam tudo que você fala e o material que você faz, e aí depois vem na internet e fala assim, compre seu conjunto de materiais de POPs por apenas 12 parcelas de R$ 49,50, mas nem para ganhar dinheiro com isso. A partir do momento que você cobra um negócio muito barato, com erros, realmente erros muito graves, a pessoa que compra acha que está fazendo certo, quando vai ver não está fazendo nada. Ela está errada e vai ser autuada, e aí, geralmente, as multas sanitárias e as questões da complicação que pode advir disso é muito grande. Interdição, você perde a sua moral, porque você imagina, você está numa cidade não muito grande, de repente, teu serviço está interditado, todo mundo vai falar cobras e lagartos de você, certo? Então, o que eu queria passar para vocês é assim, é possível regularizar um serviço que faz PIX, que faz a parte de ozonoterapia, que faz tudo, sem que você venha a ter problemas. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o CRM, eu já tive que entrar na justiça com eles e ganhei, porque eles não queriam deixar que um serviço médico tivesse o KNIGHT PIX. Não, a gente não autoriza. Eu falei, baseado em quê mesmo? Não, porque foi uma decisão... Aonde está publicada essa decisão do CFM? Porque senão vocês vão ter que dar. Vocês estão negando o direito. Conclusão, acabaram dando. Mas deu o que fazer. Deu o que fazer. Então, gente, é isso. Não desistam, faça a coisa correta. Vocês vão ver que é possível, sim. Eu acho que cada um de nós aqui dessa sala que atua de uma forma ou de outra nessa área tem responsabilidade de fazer a coisa funcionar corretamente. Quando você pega um profissional que atua nessa área e ele não se preocupa em estar com a documentação, ele, além de se prejudicar, ele prejudica todos os outros que realizam a atividade. Essa que é a grande verdade. E o inverso é verdadeiro. Quando você está regular, você vai começar a incentivar as outras pessoas, e quanto mais gente regularizada, maior vai ser o reconhecimento social, e mais fácil vai ser deixar uma pessoa que costuma chamar tudo daquilo que ele não conhece, em vez de ele falar assim, eu sou ignorante, eu não conheço, ele chama os outros de charlatão. Essa que é a grande verdade. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a combater, porque senão a gente não evolui. Né? Você não querer dar o valor para essa prática integrativa, que é uma coisa que, né, mostra resultado. Não é que você fica no empírico, mostra resultado. Quem vê o resultado, quem é o primeiro que fala bem, é o paciente. Tá certo? Agora, o que eu não posso é prometer milagre. Eu não posso prometer milagre. Ozônio não é milagroso, nenhuma prática integrativa ou não integrativa é milagrosa, tá certo? Então, assim, eu já tive muito prazer, quando eu dou aula para vários locais, com o doutor Lair Ribeiro mesmo, já dei várias vezes aula lá para a turma dele, da aula de pós-graduação, eu sempre falo isso, não prometam o que você não consegue resolver. Não comece a fazer uma coisa que você não sabe como vai acabar.
porque senão realmente você tá usando a pessoa, né, como uma cobaia, por exemplo, e se você quiser, não tiver preguiça e ir atrás dos artigos que já foram publicados, você vai ver que existe muita base técnica para que isso seja um sucesso. Tá bom? Então, gente, obrigado pela atenção de vocês, desculpa ter tomado tempo, mas estou à disposição. Qualquer coisa pelo Instagram, pelo WhatsApp. Ó, Rui, não entendi isso, não sei o quê. A gente faz uma mentoria sem o menor problema. Tá bom? Obrigadão, gente. Obrigado.